Olá, aqui no Conjuntura Política eu quero apresentar uma análise preliminar das eleições de primeiro turno no dia 15 de novembro. Primeiro, a mídia empresarial fica tentando analisar por quê. Porque, na verdade, existe um chamado recado das urnas. Além de uma possível alteração na correlação de forças entre os partidos políticos, entre as forças políticas, em função dos resultados eleitorais, além de os prefeitos e prefeitas eleitos e eleitas poderem ser fortes participantes das eleições de 2022, a gente também tem na eleição uma certa pesquisa mais aprofundada sobre o sentimento da população em relação à política, em relação à forma como o país vem sendo governado. É claro que tudo isso pode ter uma alteração substancial no segundo turno, porque afinal de contas são 57 cidades que vão decidir os seus prefeitos e prefeitas ainda no dia 29 de novembro, sendo 18 capitais. Isso representa um pouco mais de 26% da população brasileira que ainda vai ter o seu prefeito ou prefeita definida no segundo turno. Mas quais são os recados desse primeiro turno? A primeira, uma derrota do Bolsonaro. Bolsonaro indicou, por exemplo, 13 candidatos e candidatas a prefeito, elegeu apenas 2 em Parnaíba e em Ipatinga, 2 foram para o segundo turno, mas, na verdade, 9 sequer foram para o segundo turno e ficaram longe de se eleger. Porém, esses votos do antibolsonarismo não foram para o PT e para os partidos de esquerda. Eu acho que um dos exemplos disso é Salvador, que, segundo as pesquisas publicadas, era a capital em que havia maior rejeição ao Bolsonaro e que elegeu no primeiro turno o representante do atual governo municipal, do DEM, portanto, contra a candidata do governador e do PT. Por outro lado, os partidos que tinham maior número de prefeituras foram os que mais perderam prefeituras. No caso do MDB e do PSDB, além do PSB. E partidos como o PSD e o DEM aparentemente tiveram um crescimento maior em número de prefeituras conquistadas. Mas é importante analisar isso também. O PSD, por exemplo, conquistou o maior número de prefeituras, a mais importante delas, Belo Horizonte, em que o prefeito Alexandre Calil foi reeleito. Mas é bom lembrar que ele foi eleito em 2016 pelo PHS e se transferiu para o PSD. A mesma coisa a gente pode dizer em relação ao DEM, que elegeu 3 prefeitos de capitais nesse primeiro turno, Jean Loureiro em Florianópolis, que em 2016 foi eleito pelo PMDB, então na época, o Rafael Greca em Curitiba, que em 2016 foi eleito pelo PMN, e em Salvador, o Bruno Reis, que em 2016 foi eleito vice-prefeito filiado ao PMDB. E o DEM também está no segundo turno, na segunda maior cidade do país, que é o Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes, que em 2012 se elegeu prefeito também pelo PMDB. Portanto, na verdade, talvez o principal recado da população foi que, ao contrário de 2018, em que apostou num presidente que se colocava como outsider, se colocava na antipolítica, se colocava numa, que ele mesmo dizia, nova política, a população aparentemente preferiu a segurança. O número de prefeitos e prefeitas reeleitos e reeleitas foi maior do que 2012, 63%, e mesmo o índice de sucessão, ou seja, da continuidade do governo, aparentemente também foi maior. Vamos confirmar isso no segundo turno. Portanto, a análise até o momento é preliminar. Depois do segundo turno, a gente pode ter uma análise mais, digamos, robusta, mais precisa. Mas, por enquanto, aparentemente, a população votou contra o bolsonarismo, a população, aliás, contra o Bolsonaro, principalmente. A população
preferiu candidatos e candidatas que tivessem aparentemente mais experiência, mais condição de governar a cidade, ao contrário do que está fazendo o presidente da República. Acho que é esse o principal recado. E se você acha que esse vídeo contribui, compartilhe com os amigos e com as amigas, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações.